Evangelho de Mateus, capítulo 2, primeiro livro do Novo Testamento. Farei a leitura dos 12 primeiros versículos, versículos de 1 a 12. A palavra do Senhor, então, nos diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém Efrata, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, que acabamos de ler pelo registro do nosso irmão Mateus. Te louvamos sobretudo pela vinda de Cristo, a encarnação do Verbo. Agora fala ao nosso coração, também a partir desse texto, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, a história do nascimento de Jesus é uma daquelas histórias que todo mundo conhece. Crente ou não, se você parar para alguém para perguntar, vai contar mais ou menos como é que Jesus nasceu, como que os 3 reis magos foram visitar Jesus, a estrela, os pastores, os animais, enfim. É o tipo de coisa, o tipo de história que todo mundo sabe um pouco. Mas o problema de histórias ou informações tão populares ou tão repetidas é que muitas vezes aquilo que a gente sabe da história é o que é contado. Não propriamente como ela aconteceu, ou no nosso caso, devidamente registrada. As informações são repetidas, são repassadas, são interpretadas e ilustradas. E no Natal a gente tem o exemplo do presépio. Mas a verdade é que nem sempre esses símbolos, esses elementos ilustrativos estão precisos. E a gente cria então um imaginário popular, aquilo que alguns chamam de memória coletiva sobre a mensagem do Natal ou sobre os eventos do Natal. Memória coletiva, eu anotei aqui uma definição, é a representação compartilhada de eventos, experiências e conhecimento por um grupo de pessoas. É quando um grupo então sabe do mesmo evento, alguma parcela de informação. Mas será que a memória coletiva é confiável? Será que a gente pode confiar naquilo que o todo ou a maioria entende a respeito de alguma coisa? Certamente que não. Tanto é que a falha na memória coletiva tem até um conceito técnico. É o que alguns estudiosos da sociologia chamam de efeito Mandela. O que é o efeito Mandela? É justamente um exemplo clássico que deu origem ao termo, é quando um número razoável de pessoas tem uma ideia, uma convicção sobre algo que não aconteceu. Mas todo mundo jura de pé junto que foi daquele jeito. E esse termo começou ali por volta da década de 80, quando muita gente acreditava que Nelson Mandela havia morrido. Mas na realidade ele só tinha sido preso.
E ele foi preso e depois de uns anos, em 90 ele saiu da prisão, até que em 94 assumiu a presidência da República na África do Sul. Mas é essa ideia de uma memória coletiva falha do efeito Mandela que deu origem a esse termo. E eu tenho outros exemplos também. Exemplo da cultura pop aqui, aqueles que são mais antigos ou aqueles que curtem mais aí a cultura geek, certamente vão se lembrar da famosa frase do Darth Vader: Luke, eu matei seu pai. Não foi assim a frase. Está até popularizado aí agora. Na verdade, ele disse: você matou meu pai. Não, eu sou seu pai. Então, assim, a gente tem uma memória coletiva errada. Um outro exemplo. Isso daí eu nem sabia que eu estava no meio da memória coletiva. Eu quero que os irmãos, principalmente aqueles que são mais aficionados com carro, lembrem-se agora da logotipo da Ford. Lembraram? Aquela elipse, que é aquela coisa achatada, azul, com um F riscando no meio, certo? Errado, o F não risca no meio. Ele fica quietinho lá no cantinho dele. Vejam, a memória coletiva tem falhas. A memória coletiva tem erros. Não é diferente a história dos 3 reis magos. E a gente vai ver hoje que não eram 3 e não eram reis. Só 1/3 aí da memória coletiva está certo quando chama eles de magos. Mas qual é o perigo disso? O perigo é nós nos atentarmos aos elementos errados da história e a gente acaba perdendo o seu significado principal. A gente acha que conhece. Histórias muito comuns, principalmente da Bíblia, têm esse risco para nós. Nós achamos que a conhecemos. Mas quando se trata da palavra do Senhor, a gente não pode confiar nem na nossa memória, no nosso conhecimento, que dirá no conhecimento do mundo. E é exatamente esse o tema de hoje. Hoje veremos o que a principal da visita dos magos não é a sua origem exata, de onde eles vieram exatamente, ou a estrela os conduzindo, se era um cometa ou não, nem o significado dos seus presentes. Nós vamos aprender hoje pelo relato de Mateus que o conhecimento do mundo se curva diante de Cristo, de Jesus, o Rei do Universo. Esse é o tema do nosso sermão. O conhecimento do mundo se curva diante de Jesus, o Rei do Universo. E a gente vai ver isso em 2 partes. Primeira parte, o conhecimento do mundo é insuficiente. Relemos o versículo 1. Então, como que começa a nossa história aqui, o relato de Mateus? Versículo 1 do capítulo 2 de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente. Mateus está continuando o relato que ele começou na metade do capítulo 1 sobre o nascimento de Jesus. Agora ele está descrevendo um grupo de pessoas que vai visitá-lo e vindo de um local muito distante, daqui do que o nosso texto, do que o nosso evangelista chama de Oriente. Mas essa figura dos magos certamente é uma figura misteriosa. E a gente tem dificuldade com figuras misteriosas. A gente tem dificuldades com as respostas que a Bíblia não nos dá. E a gente tende a querer responder tudo, quando não é nem a pergunta que o texto está fazendo. Então, quando a gente olha para essa figura dos magos, a gente tem pouquíssimas informações sobre eles, ao contrário do que a gente pensa ter. Nós sabemos que eles vieram do Oriente, mas o Oriente pode ser qualquer lugar à direita da Palestina. Alguns dizem que esse Oriente seja mesmo até a Etiópia, na África. A verdade é que nós não sabemos com exatidão, e o texto não se preocupa nem um pouco com isso. Nós sabemos que, pela natureza dos presentes, provavelmente eles vieram de uma região do que hoje é o Iraque, antiga Babilônia. Mas, de novo, nós não temos certeza. Outras coisas no texto nos mostram que seja possível que eles tenham vindo dali. Por quê? Porque eles já conheciam a história do rei dos judeus. Percebem que quando eles vão se apresentar a Herodes em Jerusalém, eles dizem o seguinte no versículo 2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ou seja, eles já sabiam que havia uma profecia, havia uma expectativa nacional por parte do povo judaico de um rei, de um grande rei. Essa expectativa provavelmente veio das comunidades judaicas que habitavam na região do Iraque, ou até mesmo de escritos preservados do profeta Daniel, do tempo em que ele estava no exílio da Babilônia.
Mas tudo isso, irmãos, não nos explica o nome deles. E a gente sabe que a cultura, principalmente católico-romana, deu nomes a eles. Deu 3 nomes a eles. Errou no número e nos nomes. Então errou rude. Mas, infelizmente, isso não é necessário. Não é isso que Mateus quer que nós aprendamos com esse texto. Nomes dos magos, quem eles são exatamente. Há algo muito mais profundo, há uma grande história por trás da história. E é isso que a gente vê hoje. Esse relato de Mateus ele já começa estranho pela sua própria apresentação. Os leitores de Mateus eram judeus convertidos ao cristianismo ou até mesmo judeus a quem ele gostaria de apresentar a mensagem de Cristo, o evangelho de Cristo. E começar o nascimento de Cristo, ou continuar, melhor dizendo, essa história, citando magos, e a palavra no grego é justamente a que deu origem à palavra magos aqui no português, é muito esquisito. Eu diria que é até perturbador, para nós nem tanto, é mais uma figura, né, mítica, magos, mas para os ouvintes era perturbador. Porque, de certa forma, havia algo negativo às figuras dos magos. Esses magos do Oriente, e a gente vê pela própria descrição do texto, eram observadores dos astros, eram observadores das estrelas, eram adivinhos. Alguns, e eu não acho que estão tão errados, sugerem que eles fossem até mesmo feiticeiros, pagãos. O que eu quero dizer com pagãos? De origem não judaica, não temiam o Senhor da aliança, o Deus da aliança, o Deus revelado no Antigo Testamento. Mas Mateus não apresenta esse grupo de forma negativa. Percebem? Aqueles que são os protagonistas dessa narrativa são apresentados de forma singela e neutra, e isso já é extremamente perturbador. E isso nos mostra, inclusive, uma segurança acerca desse relato como um relato histórico. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia, principalmente, muitas pessoas olham para o texto bíblico, e certamente citariam esse, e diriam o seguinte: não, toda a narrativa do nascimento de Cristo foi inventada pelos apóstolos, foi inventada pelos discípulos para chancelar, para reafirmar a pregação de Jesus, mas na verdade Jesus era só um rabino, era só um sábio, e tudo aquilo de milagroso que existe nos evangelhos foi adicionado pelos apóstolos para causar credibilidade aos seus ouvintes. Só que quem argumenta dessa forma erra em não saber a realidade do texto. Se Mateus quisesse credibilidade ao seu relato, ele deveria fazer tudo menos incluir magos. Porque, como eu disse, era uma casta religiosa da época, muito mal vista pelos judeus e até mesmo pelos cristãos. A gente tem textos no Antigo Testamento que condenam a prática da observação das estrelas. Eu cito, por exemplo, Isaías 47, e fica aqui o meu parênteses, continua vivo essa aplicação para os horóscopos, tá? Mas Isaías 47, então, nos diz: já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Aqui é uma maldição contra o povo de Deus que consultava sábios pagãos, feiticeiros. E ele vai dizer que o povo já estava cansado com aquelas consultas. E ele diz: já está cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. E eis que serão como restolho, como resto, como palha, e o fogo os queimará. Gente, Mateus não sabia disso? Será que ele não pôde segurar, botar só sábios do Oriente, como muitas vezes a gente fala? Não, ele botou magos do Oriente, feiticeiros do Oriente, indo atrás do rei dos judeus. E só existe um motivo para isso estar do jeito que está na Bíblia. É porque foi exatamente assim que aconteceu. Mateus, obviamente, não foi ele, inspirado pelo Espírito, escrevendo o seu evangelho, mas como homem, eu imaginaria Mateus escrevendo e correndo risco, ou assim, suando frio. Cara, será que eu vou botar mesmo que foram os magos? Será que nessa hora não dá para depois uma nota de rodapé? Mas veja, Mateus foi fiel ao que aconteceu.
são essas discrepâncias históricas, essas estranhezas culturais, que naturalmente iriam contra o relato bíblico, é o que nos dá mais segurança de que Mateus registrou sim, porque foi assim que aconteceu. Ele não teve escolha. Portanto, é confiável sim o relato do nascimento de Cristo em todos os seus termos. Mas a nossa pergunta permanece. Por que Deus chama magos, feiticeiros, adivinhos, pagãos, para testemunhar o nascimento do Cristo? E aqui Mateus nos antecipa uma característica belíssima da pregação de Jesus, que ele depois vai destacar em todo o seu evangelho. Cristo chama para a sua adoração e para o seu serviço pessoas de todas as origens. Não importa da onde você veio, da onde viemos. Se Cristo o quiser como adorador, Ele vai conduzi-lo até a sua presença. Até mesmo magos, feiticeiros do Oriente, Ele vai chamar para se colocar de joelhos diante dele, porque Ele é o grande rei. Aqui eu lembro do exemplo de Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, instrumento de exploração do próprio povo judeu. Ele então sobe numa árvore, porque era meio baixinho. Jesus o chama e fala: Zaqueu, eu vou me hospedar na sua casa hoje. E aí todo mundo critica Jesus, porque ele chamou logo um publicano para ficar em casa. Com certeza Mateus foi criticado por acrescentar os nossos magos aqui. Mas não importa a origem de Zaqueu, Cristo se revelou àquele homem, ele se arrependeu dos seus pecados. E aí então o relato do evangelista Lucas termina dizendo com a frase de Cristo. Jesus lhe disse a Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E essa é a primeira grande verdade do relato dos magos. Ele é um espelho da minha história e da sua, de todos que foram alcançados pelo Evangelho. Nós somos perdidos, nós somos pagãos, nós somos pecadores, e Ele nos chamou de longe, não de um Oriente físico, geográfico, mas de um Oriente espiritual. A gente estava distante, completamente estrangeiro à sua presença, e Deus nos chama para adorar o seu Filho de muito longe, muito antes do que você imagina. Não há origens, não há limites geográficos de onde o Senhor não pode levantar verdadeiros adoradores. E esse é o nosso primeiro ensino da história dos magos. O Senhor, na sua soberania, chama pecadores perdidos de toda e qualquer origem. Nossa história continua, e eu vou ao segundo ponto, ao segundo elemento, que é o da estrela. Mas e a estrela, pastor? Versículo 2, onde eles perguntaram, chegaram a Jerusalém, viram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então isso reforça que eles realmente eram adivinhos, observadores dos astros. E eles então alegam ver uma estrela e vão até Jerusalém. Da onde que vem isso? Que negócio é esse de estrela? E aqui de novo, acabando com o nosso imaginário popular, o nosso presépio. Não, esse está certinho. A estrela, queridos, não os acompanhou do Oriente a Jerusalém. Né? Eles veem a estrela no Oriente, andam até Jerusalém, chegam em Jerusalém e falam: a gente viu a estrela. Então aquela ideia que eles saíram lá de Jerusalém em 3, com uma caravana toda bonitinha, não foi assim que aconteceu. Eles viram a estrela e então se apresentaram ao rei Herodes. Isso era um costume ou um entendimento comum da época, sobretudo da cultura grega, que toda vez que um rei, um grande rei nascia, uma nova estrela aparecia. Isso é um conhecimento comum. Outra referência da cultura popular,
Rei Leão, aquela famosa conversa entre Mufasa e Simba, e ele diz, olha, os grandes reis da história estão no céu olhando para nós e tal. E aí depois o Pumba dá uma zoada, que aquilo ali na verdade eram só formas gasosas, então é discurso da religião com a ciência, a Disney desde o início. Mas ali é uma situação na savana africana e era também um conhecimento de grandes reis africanos. Quando nasciam, uma estrela se fazia nova no céu, ou eles mesmos na sua morte, eles se tornavam uma estrela. Isso era algo comum naquela época. Mas como é que eles sabiam então que era um rei dos judeus? Como eu disse, provavelmente eles estavam próximos de uma comunidade judaica, que já os havia dito que haveria de chegar o grande rei que libertaria o povo judeu. Então eles veem uma grande estrela no céu. E que igreja, e que estrela é essa? Nós não sabemos. Existem algumas teorias, até boas teorias. Por exemplo, Kepler, ali da lei de Kepler, aí os vestibulandos, aí o pessoal do ensino médio, né, que modelou a lei de órbitas planetárias, ele vai acreditar que por volta do ano 7º antes de Cristo houve, e de fato houve, depois foi comprovado isso, o alinhamento entre Júpiter e Saturno. E isso daí causou uma luz diferente no céu. Alguns anos antes, ali perto do ano 10 a.C., outros também confirmam que houve uma supernova. O que é uma supernova? É a explosão de uma estrela na sua morte. Então é possível que sim, tenha havido algum evento cósmico que gerou uma estrela no céu. E percebam as datas que eu citei, 10 anos antes de Cristo, 7 anos antes de Cristo, porque também Jesus não nasceu no ano 0. A gente também está contando errado. Provavelmente ele nasceu entre o ano 12 e o ano 5 antes de Cristo, tá? Antes da nossa era cristã. Mas percebam, nada disso importa. Nada disso importa para Mateus. Porque no momento em que os magos precisavam ter o seu coração desperto, ou pelo menos a sua curiosidade, algo aconteceu no céu. E não nos interessa se é uma supernova, Júpiter alinhado com Saturno, ou simplesmente um flash do dedo divino. Não interessa, gente. O que interessa é que no momento em que Deus quis levantar aqueles magos para adorar a Cristo, algo aconteceu no céu. E foi suficientemente esplendoroso para que eles entendessem que precisavam ir a Jerusalém. Porque o nosso Deus é o Deus que rege a história, rege os astros, rege a natureza a favor da sua vontade e a favor da sua própria história. Existe uma história maior, que é a história de um Deus que salva perdidos do pecado. Essa é a grande história, é isso que Mateus está nos contando. Até os astros foram usados por Deus para converter pagãos. A gente não precisa saber mais nada da estrela, né? Então, por vezes, como eu disse, a gente perde a mensagem principal por conta dos detalhes. E na realidade o que Deus nos mostra é que Ele é soberano. Mas vejam que os magos não chegaram a Jerusalém pelo amor que eles tinham a Deus, pela adoração, pelo temor que eles tinham a Deus. Eles chegaram baseados no próprio conhecimento. Eles eram sábios, estudiosos das estrelas, dos astros, e concluíram, pelos elementos culturais que eles tinham à mão, que deveriam ir para Jerusalém. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra que o conhecimento do mundo é insuficiente para revelar a glória do Senhor. Aqueles magos chegaram a Jerusalém com base nos próprios conhecimentos, mas eles não chegaram até Jesus com base naquilo que eles sabiam das estrelas. Percebem? O conhecimento do mundo até é válido, mas ele não é suficiente. E como a gente muitas vezes cai nessa briga, nessa discussão, de confrontar a fé, o relato das Escrituras com o conhecimento do mundo, como se isso daí fosse uma briga de gigantes, quando na realidade um está submetido ao outro. Quando na realidade o conhecimento do mundo está submetido ao Deus que criou esse mundo.
e que rege todas as coisas em prol da sua vontade. O conhecimento dos magos os levou a Jerusalém e a Jerusalém somente. Porque assim que eles chegam, eles então pedem mais informações. É como se eles dissessem: chegamos até aqui, com base na nossa sabedoria, mas e agora? Cadê esse rei? A nossa inteligência, a nossa lógica, às vezes até o nosso conhecimento bíblico objetivo não é suficiente para nos levar ao rei. A gente precisa do próprio Senhor nos conduzindo. E Ele faz isso primeiro com a sua própria palavra. E é por isso que domingo após domingo a gente se reúne aqui para ouvir a palavra do Senhor. Porque é um manifesto, é uma declaração da Igreja de Cristo que nosso conhecimento humano não é suficiente para a gente viver. Que a gente precisa de mais, que a gente precisa se alimentar da palavra, que a gente precisa da revelação do Senhor para nos indicar a direção. Toda vez que a gente se reúne como igreja para ouvir a palavra, a gente está reconhecendo isso que a gente vê no relato dos magos. Caso contrário, a gente não passaria de Jerusalém. E a gente continuaria perdido por esse mundo, procurando um rei para nos salvar. Havia sim uma expectativa do Cristo, havia sim uma expectativa de alguém que libertaria o povo de Israel. E os magos chegam através do seu próprio conhecimento, mas veem que não é suficiente, então eles apelam ao conhecimento das Escrituras. Versículos 3 e 4, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém, e então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Aqui a gente percebe uma reação estranha de novo, porque Herodes era o rei dos judeus. Em tese, ele deveria estar inserido na aliança, deveria estar inserido nessa expectativa do rei, ele deveria se alegrar. Finalmente chegou o rei dos judeus. E não só com Herodes, com toda Jerusalém, aqui certamente não era toda Jerusalém, porque ele não era muito popular, mas toda a sua corte, que vivia em Jerusalém, e escribas e sacerdotes. E aqui Mateus nos dá outra pista do que também vai ser comum no ministério de Jesus. Por vezes, ele entra em conflito com os escribas, com os sacerdotes e os mestres da lei. Homens que estavam próximos da lei escrita do Senhor, mas estavam muito distantes da história da redenção, porque não conseguiram ver o Cristo chegando. Não basta, irmãos, estarmos próximos da religião verdadeira. É preciso que o nosso coração seja convertido ao Deus dessa Escritura. Não basta virmos à igreja como um rito religioso, lermos a Escritura como uma força de vontade ou com algo extremamente espiritual da nossa parte. Se isso não nos levar a um encontro genuíno com o próprio Senhor Jesus, eu quero dizer, o que eu quero dizer com o encontro genuíno? É um encontro, é um relacionamento com um Deus que é vivo. Um Deus que a gente considera a sua vontade na hora da gente tomar as nossas decisões. Um Deus que vai orientar o nosso caminho, por onde a gente vai andar, com quem a gente vai andar, como que a gente vai viver nessa vida. A gente pode ser extremamente religioso, mas ainda assim ficar atemorizado quando alguém chegar perto de nós, nos perguntando sobre o rei dos judeus. Porque tudo que temos é religião. É religiosidade morta. Não confundam o que eu estou dizendo com uma dicotomia, uma diferença entre uma vida espiritual emotiva contra uma vida espiritual intelectual. Eu não estou condenando a vida intelectual, eu estou condenando o seguinte: aquele que vem à igreja, que lê a Bíblia, que faz as suas orações, mas faz por religiosidade. E não porque ama o Rei. E não porque está na presença do Rei Todo-Poderoso. Ou faz porque ensinaram a fazer. Ou faz porque tem medo de ir para o inferno.
E muitas vezes tem gente dentro da igreja que só vem aqui e só faz oração porque tem medo de ir para o inferno. O que nos salva da morte é o nosso amor ao Salvador. Não é o nosso medo das consequências do nosso pecado. Porque como diz essa mesma palavra, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não há lugar para medo no coração daqueles que amam a Cristo. Herodes temeu pela sua própria posição. Os magos, sem nem entender direito o que estava acontecendo, só queriam visitar o rei. Eles queriam visitar o rei dos judeus, que até esse momento era o rei dos judeus. Porque, sei lá, eles iam ser fãs de reis, gostavam de visitar reis, sei lá. É óbvio que, olhando para a grande história, como eu falei, foi Deus desde o princípio os conduzindo. Mas até aqui eles ainda são pagãos atrás de um rei dos judeus. Mas olha só que interessante, e aqui Mateus faz questão de citar a profecia de Miqueias, versículos 5 e 6. Respondendo então aos magos que perguntaram, em Belém da Judéia responderam eles, porque está escrito por intermédio do profeta, tu Belém, terra de Judá, estou com o texto de Miqueias na cabeça, tu Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Guia aqui é o principal, é a mesma palavra para principais de Judá, ou seja, é o maior, é o grande, é definitivamente aquele que nós estamos esperando. Ele virá de Belém. Essa é uma citação praticamente direta do profeta Miqueias. Nós estudamos esse texto algumas semanas atrás, mas eu gostaria de repetir aos irmãos. Quando Miqueias profetiza acerca da vinda do grande rei a partir de Belém, isso também causa estranheza, porque Belém era uma cidade completamente pequena, completamente irrisória perto das outras de Judá, não era uma cidade digna do grande rei, do grande Messias, do Cristo. Mas o que Deus estava mostrando através de Miqueias, e Mateus nos lembra desse texto para mostrar que foi cumprido o que Miqueias disse, é que o Senhor é o Deus do universo, e o rei dele vai vir da onde ele quiser, para que tenhamos a garantia que não foi por causa da importância da sua origem, pela sua inteligência humana, pela sua força diplomática, mas foi por o único motivo foi a soberania do Senhor regendo a história. Então, até de Belém, da Judéia, ele levanta o Cristo, para que a gente não tenha dúvida que desde o início dessa história, desde quando foi profetizada, é o Senhor que está fazendo isso tudo. E aqui Mateus nos lembra disso mais uma vez. E ele então cita uma parte da profecia, que virá aquele o guia, o principal, que há de apacentar o meu povo. Apacentar é o trabalho do pastor. Não é o rei que vem libertar Israel ou Judá das garras do Império Romano. A única coisa que importa no ministério de Cristo é a salvação dos pecados. Isso é o mais importante. É Ele cuidar daqueles que estão perdidos. Perdidos por causa do próprio pecado. E de novo, muita gente hoje continua errando, buscando o rei dos judeus em vez de buscar o verdadeiro Cristo. E querem ver em Jesus um guia de libertação social. Como se ele, no seu ministério, tivesse estabelecido referências para uma libertação, então, das mazelas da sociedade. Nós deveríamos seguir o mesmo exemplo de Cristo. Cristo não veio ser exemplo de libertação social, queridos. Cristo não veio ser um influencer, um sábio, como tantos outros. Cristo veio cumprir a palavra de Deus desde o Antigo Testamento, porque aquilo que Deus prometeu lá atrás, no Antigo Testamento, é o que Ele cumpre em Cristo, o que Ele continua cumprindo hoje, em 2023. Não é nada mais do que isso, não é nada menos do que isso. Jesus veio para libertar
aqueles que estavam condenados eternamente por causa do pecado. Essa é a grande obra de Cristo. Esse é o grande Rei que nasce no Natal. Não é um mero libertador social, não é um mero sábio, não é um ser elevado de luz. Tudo isso é reduzir a Cristo a um mero Rei dos judeus. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus como cumprimento da palavra de Deus na história, e como o próprio Deus se fazendo homem, entrando na história, é o Criador entrando dentro da narrativa, aí sim nós começamos a ver aquilo que Herodes não viu, aquilo que os escribas e os sacerdotes de Jerusalém não viram, mas os magos estavam perto de ver. Eles não viram que a sabedoria era insuficiente. Mas nós chegamos ao segundo ponto. A sabedoria do mundo não é suficiente, mas até mesmo ela se curva diante do grande Rei, o Senhor dos Senhores. Versículos 9 e 10, então. Eles recebem um endereço, eles já tinham para onde ir. Mas lembrem-se que do Oriente, seja lá onde for, até Jerusalém, eles viram a estrela e pelo seu próprio conhecimento chegaram em Jerusalém, correto? Mas olha só o que muda na nossa narrativa. Isso é importantíssimo. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram. Eles já tinham o endereço. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Aqueles que até Jerusalém caminharam pelo próprio conhecimento, agora de Jerusalém a Cristo, foi a mão do Senhor os conduzindo. Agora não era mais a sabedoria do mundo. Agora era o próprio Senhor Deus, o Deus da história, indo à frente e dizendo para onde eles deveriam ir. Coisa que a sabedoria do mundo não era suficiente. Coisa que a Escritura, embora a palavra viva do Senhor, não foi suficiente para os escribas. Porque o próprio Deus, na sua soberania, não lhes abriu os olhos para o que estava acontecendo na história. Eles sabiam para onde ir, mas eles se alegraram, porque agora alguém os estava guiando. Aquela estrela lá de trás os precedia. Mateus claramente nos mostra que pela sua própria sabedoria os magos foram até Jerusalém. Pela Escritura, eles aprenderam quem é Cristo. Que Cristo é o Rei dos judeus, e agora eles sabiam quem ele era. Ele iria apacentar o povo, ele iria ser um pastor, ele iria cuidar daquele povo, ele ia ser o grande salvador, mais do que um déspota, mais do que um rei humano. Ele era o grande soberano Deus que libertaria eternamente o povo, perdoaria pecados. Isso também está presente na profecia, embora Mateus não tenha citado para nós. E agora é pela mão do Senhor que eles são conduzidos. E mais uma vez, a gente vê o reflexo disso em todo o ensino de Cristo. Mais à frente, a gente vê no relato, no ensino do próprio Jesus Cristo, ele diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Nem eu nem você podemos encontrar o grande Rei encarnado sem que Deus nos leve até Ele. Não foi pelo conhecimento que a gente tem, pelo nosso interesse, pela nossa dúvida, pela nossa curiosidade, nem pelo nosso arbítrio, nem pela nossa escolha, que a gente se coloca aos pés de Jesus e o adora.
É porque um dia, assim como Ele fez nos magos, o Espírito Santo de Deus foi à frente, nos guiando até o verdadeiro entendimento. E é triste ver pessoas a vida inteira lutando com o próprio conhecimento. Às vezes até com a Escritura aberta, querendo encontrar o Rei dos Judeus, achando que é Ele que vai encontrar o caminho. Quando na realidade é o nosso Senhor que nos leva até Cristo. Assim como os magos não eram capazes de encontrar Jesus, nós não somos capazes de encontrar a Cristo por conta própria. Talvez você ainda esteja lutando para acreditar. Não, tudo faz sentido, mas ainda falta alguma coisa. Eu quero ter certeza, sabe? Se tudo aquilo que eu estou vendo, tudo aquilo que eu estou ouvindo, tudo aquilo que eu estou aprendendo na Escritura é verdade, talvez você esteja buscando certezas demais dentro de si, mas é aquilo que somente o Rei pode fazer. É somente o Senhor dos Senhores pode fazer no seu coração. Uma fé construída pelos nossos próprios esforços é uma fé morta. Mas a fé que nasce no coração de Deus e nos é dada como dádiva, essa é a fé que frutifica. Então o que eu faço? Eu cruzo os braços? Espero essa fé de forma passiva? Claro que não. A nossa melhor oração diante de Deus é a oração daquele pai que, ao trazer o seu filho endemoniado na presença de Cristo, já sem esperança nenhuma, se tu podes, cura-o, ajuda-nos. E Jesus fala, tudo é possível para aquele que crê, e qual é a resposta do pai? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. É isso que nos aproxima do grande Rei. É a gente humildemente se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu creio. Senhor, eu olho para a Tua Escritura e vejo verdade. Senhor, eu olho para a história da redenção e falo, eu quero isso para mim. Me ajuda na minha falta de fé. Porque quando eu olho para o meu conhecimento, para aquilo que eu construí com toda a minha inteligência, isso só me leva até Jerusalém. E o Rei não está em Jerusalém. O Rei está em Belém. Essa é a nossa oração, dia após dia, de servos que temem ao Senhor, o amam e reconhecem, Senhor, por mim eu não consigo. Ajuda-me na minha falta de fé. A jornada dos magos chega ao fim. Aquilo que começa com uma incredulidade escondida, velada por trás de um conhecimento pagão, agora se revela em uma fé genuína diante do menino Jesus. Uma fé que se ajoelha. Uma fé que toma todo o seu conhecimento astrológico e se ajoelha. E pega do melhor que tem. E pega dos seus tesouros. Presenteia e adora. Versículo 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Voltando aqui para o nosso presépio, ele não está mais na estrebaria, não tem mais bichinho, a manjedoura já voltou a ser usada como deve, ele está em casa com Maria. Provavelmente Jesus tem algo em torno de 1 ano aí, ele já estaria aqui cantando com a gente, porque se eles viram a estrela no dia do nascimento, meses depois até eles chegarem, mas, de novo, nada disso importa. Né? O que importa é que agora, aqueles que vieram pagãos, achando que iam encontrar mais um rei, se ajoelharam diante do nosso Senhor Jesus Cristo, prostrando-se, colocaram em pé, com o joelho no chão,
curvaram sua cabeça, o adoraram e então o presentearam. Eles adoram primeiro, reconhecem quem Cristo é e aí então o presenteiam como o rei que ele é. Aqui, irmãos, não há necessidade da gente interpretar os presentes. Alguns, eu sei, associam cada um dos presentes a um ofício de Cristo, rei, sacerdote, profeta. Outros até o associam, por exemplo, a mirra à morte de Cristo, mas nada disso importa. E honestamente essa não é a preocupação de Mateus, porque todos esses presentes eram extremamente caros e valiosos para a época. E só existe um grande tema no nosso texto, que é: esses magos estão adorando a Cristo como o grande rei. Então todos os presentes simbolizam uma única coisa, que eles reconheceram quem Cristo é, o rei, o cumprimento das profecias. Qualquer coisa que vier além disso é alegoria. A gente não precisa espiritualizar os presentes para, na realidade, olhar para a fé genuína desses magos. E na realidade, irmãos, é justamente porque a gente procura muitos detalhes no texto que a gente perde a grande mensagem dele. E quando a gente olha para a realidade dos magos, a cena, o que está acontecendo aqui, sem dúvida, esse é um dos maiores exemplos de fé do Evangelho de Mateus. O bispo inglês John Ryle, nas suas meditações no Evangelho de Mateus, ele descreve a ação dos magos como um notável exemplo de fé. E eu vou citar aqui, então, J.C. Ryle. Ele diz o seguinte: esses magos, prestem bem atenção o que Ryle está nos dizendo, eles não contemplaram nenhum milagre para convencê-los. Eles não ouviram nenhum ensino que tentasse persuadi-los. Eles não foram testemunhas de nenhum sinal de divindade ou de grandiosidade que os deixasse atônitos. A ninguém mais viram, senão um pequeno menino nos joelhos de Maria, e adoraram-no como um rei. Percebem? Ao contrário dos pastores, no dia do nascimento, na noite de nascimento de Cristo, não foi nenhum anjo falar com eles. Pelo contrário, foi a própria razão deles que os levou até Jerusalém. Beleza, e a estrela os conduziu, mas para eles aquilo não era nada notável. Tanto que eles ficaram felizes com a estrela, eles não adoraram a estrela. Eles não viram, como muitos no batismo de Jesus, uma pomba descer do céu e uma grande voz dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, ouvi-o. Não. Eles não viram Jesus alimentando multidões com um punhado de pães e peixes. Eles não viram Lázaro já fedendo ressuscitar no 4º dia. Não. Sabe o que eles viram? Uma criança e uma adolescente. É só isso que eles viram. Percebe? Eles nunca poderiam ter adorado a Cristo sem que o próprio Espírito Santo os conduzisse a isso, os convencesse que eles estavam diante do grande rei do universo. É diante daquele menino, daquela adolescente, que aí então eles abrem mão de todo e qualquer conhecimento que eles tinham e o adoram. E pegam dos seus tesouros e o reconhecem como grande e verdadeiro rei. E aí sim, depois disso, no versículo 12, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, agora sim acontece um milagre pessoal na vida daqueles magos. Agora Deus se revela diretamente a eles por sonho, como fez com José. Mas depois que eles adoraram a Jesus, depois que eles reconheceram como grande rei. Percebe? Isso é verdadeira fé. Bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Foi isso que Cristo disse a Tomé. Essa verdade
acontece desde o início. Aqueles magos tinham tudo para procurar evidências do grande rei. E diante do menino, eles creem. Eles não querem mais ver para crer. Eles creem e então eles veem. A história dos magos é uma história de fé. É a história do Criador dos céus e da terra que chama pecadores para o adorarem, seja de onde for que eles vierem. É a história do conhecimento do mundo e toda a sua insuficiência, se prostrando, se humilhando diante do Cristo, que é mais do que suficiente para a nossa salvação. É a minha história e a sua história, de todo aquele que é chamado pelo Senhor para se curvar diante do grande Rei. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, nos diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. A obra de Cristo na cruz começa na sua encarnação, no seu nascimento. E por isso a gente pode dizer com tanta segurança que a palavra do nascimento de Cristo, que o registro do Natal é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É loucura em nossos dias pensar que somos nascidos em pecado e por isso nós merecemos a morte eterna. É insanidade a gente pensar que nós não temos o controle da nossa vida e nem da nossa escolha e nem da nossa vontade. Isso é insanidade até para alguns crentes. Afirmarmos que nem a nossa vontade é livre para escolher a Cristo. É loucura acreditar que não somos donos do nosso destino, nem capazes de nos salvar da morte. É um absurdo para a nossa cultura se dobrar domingo após domingo diante do grande Rei Jesus Cristo e dizer que Ele é o Salvador das nossas almas. É escândalo pensar que o Deus Todo-Poderoso precisou se fazer homem, precisou encarnar na criação e morrer na cruz para que a gente tivesse a vida eterna. O Natal para nós, irmãos, não é uma mera lembrança. Não pode ser uma mera lembrança do nascimento de Cristo. O Natal é a reafirmação pública e audível da loucura que nos salvou da morte. Assim como naquela noite em Belém, homens cheios do conhecimento do mundo se curvaram diante da majestade de Cristo, nós somos chamados hoje, com todo o nosso conhecimento, seja ele qual for, a nos curvarmos diante do Senhor Jesus e dizer: ajuda-me na minha incredulidade. Vai chegar o dia, queridos, como o apóstolo Paulo descreve na sua carta aos Romanos, em que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. E diz o Senhor: diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Vai chegar o dia em que todos os seres humanos que já existiram e que vão existir repetirão o gesto dos magos. Alguns por pavor, porque viram que estavam errados e ficaram em Jerusalém. Outros por amor. O Natal, então, nos questiona, nos faz pensar se queremos estar diante do Rei como estiveram os magos, por pavor ou por amor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, falemos com o Senhor do Universo. Senhor nosso Deus e amado Pai, te louvamos pela Tua palavra,
porque ela nos diz exatamente, objetivamente, quem o Senhor é, Senhor dos senhores, Criador de todas as coisas. O Senhor, pela tua palavra, nos diz quem nós somos, pecadores dignos de morte. E pela tua palavra, o Senhor nos diz que Cristo foi enviado ao mundo em nosso favor, para que pertencêssemos ao teu reino. Mas, Senhor, conhecimento intelectual objetivo da tua palavra não nos é suficiente. Carecemos de fé. Fé essa verdadeira que só vem com um novo coração. Por isso rogamos pelo teu Espírito Santo, que é Ele quem opera isso em nós, é Ele quem nos convence do pecado, é Ele quem abre os nossos olhos e nos conduz até a presença do próprio Senhor Jesus para o adorarmos. Senhor, nesse momento pedimos, suplicamos, que o registro dos eventos do nascimento de Cristo não sejam mera mitologia, não seja para nós mera história em que todos acreditam e contam uma parte, ainda que errado no todo. Não. Que seja verdade, que seja a nossa história. Que possamos dizer que um dia nós éramos ignorantes e distantes da presença do Senhor, como aqueles magos um dia o foram, mas pela tua graça o Senhor nos resgatou da morte e nos levou até a presença de Cristo, do teu Filho, e hoje estamos diante dele, nos rendendo e o adorando como o único e verdadeiro Rei. Senhor, faça isso em nós e dia após dia confirma-nos a salvação em nosso coração, porque o nosso conhecimento não nos leva para além de Jerusalém. Carecemos da tua graça, carecemos da tua misericórdia, carecemos da ação do teu Espírito Santo, principalmente nós, salvos e comprados pelo sangue de Cristo, carecemos do teu Espírito para nos manter firmes naquilo que o Senhor mesmo nos revelou. Tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia do teu povo, te louvamos, porque há séculos atrás, o nosso Senhor Jesus encarnou na criação para morrer em nosso lugar, para aplacar a tua ira, para comprar da tua própria mão as nossas almas. E agora somos recebidos no reino do teu amor. Louvado seja o teu nome por isso. Só o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de todo o universo, poderia fazer isso por nós. Louvado seja o teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, e agora, vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça do grande e eterno Rei Jesus Cristo, o amor daquele que nos chamou, o Pai, e as consolações daquele que nos convence do pecado, o Espírito Santo, seja sobre vós e todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre, até o dia em que, como uma só voz, daremos glória ao Cordeiro. Amém.